Bobby Fischer é considerado por muitos o melhor jogador da história, e nesse vídeo de hoje você vai aprender um conceito que Bobby Fischer usou para destruir o seu adversário logo na abertura e que você também pode utilizar nas suas partidas. A partida que eu vou te mostrar aqui é uma partida que foi jogada por Bobby Fischer de brancas, enfrentando o Efim Geller, que também foi um grande jogador da época. O Geller foi um jogador que ficou entre o top 10 do mundo durante 20 anos. Inclusive o Fischer tinha um score negativo contra ele. Mas nessa partida, o Fischer, ele simplesmente destruiu o Geller por conta de um conceito muito importante na abertura, que eu vou te mostrar agora. O Fischer, é claro, ele começou jogando com o E4, que era o seu lance favorito. Eu sou aí um dos seguidores do Fischer, também jogo sempre com E4, gosto bastante. Não quer dizer que E4 seja melhor do que D4, nem nada desse tipo, mas eu gosto bastante do tipo de posições que surge depois de E4, e o Fischer era muito fiel a esse primeiro lance. O Geller jogou com E5, veio o cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo B5, levando assim para a abertura Ruy Lopes. Com o lance bispo B5, existe agora essa pressão em cima do peão de E5, onde muitas vezes as brancas podem tomar o cavalo de C6 para ganhar esse peão. O Geller respondeu com A6, perguntando o que o Fischer quer fazer com esse bispo. Se agora jogar bispo C6, D por C6, ainda não é possível ganhar o peão, porque as pretas podem recuperar com dama D4, atacando o cavalo de E5 e atacando o peão de E4 ao mesmo tempo. Depois de cavalo F3, dama E4... as pretas recuperam o peão, ficando com par de bispos, e o branco ainda tem o rei no centro. Então não vale a pena para as brancas fazer esse tipo de lance ganhando esse peão, porque o preto já recupera. Por isso o Fischer jogou aqui com o bispo A4 e seguiu agora com D6, defendendo assim o peão de E5. Agora o Geller não precisa mais se preocupar com esse tipo de ameaça, ganhando o peão de E5, só que o bispo de F8 ficou muito passivo, agora ele não pode mais sair para fora da cadeia de peões. Seguiu aqui com Roque, lance bem natural de desenvolvimento. Veio bispo G4, cravando assim o cavalo de F3. Essa saída aqui do bispo, como você vai ver, ela acaba sendo um pouco prematura. No geral, é melhor buscar rocar o mais rápido possível, seria a forma mais segura de jogar essa posição, jogando, por exemplo, com cavalo F6, bispo E7, roque pequeno. Mas o Geller, ele tinha uma ideia nova para usar nessa partida, que ele tinha preparado justamente para enfrentar o Fischer. O problema é que o Fischer conseguiu refutar essa ideia no tabuleiro. Depois do lance bispo G4, o Fischer faz H3, perguntando o que quer fazer com esse bispo. Seguiu com o bispo H5. Aqui um detalhe, se de repente você joga Ruy Lopes, fica muito atento se o seu adversário tentar um lance como H5, porque você não pode capturar esse bispo. Porque depois de tomar em G4, HG4, abre a coluna H e o preto tem um forte ataque por essa coluna. Por exemplo, se cavalo H2, dama H4 e o branco pode já abandonar essa partida. Mas depois de um lance como H5, tem várias opções interessantes para as brancas. As brancas podem, por exemplo, jogar com D4, é uma opção, já contra-atacando no centro. O detalhe é não tomar esse bispo, tá? Mas na partida o Geller fez bispo H5, ali mantendo a cravada. Seguiu C3, que é um lance bem típico de Ruy Lopes. As brancas querem fazer D4 para ficar com forte centro de peões. E agora vem o lance dama F6. E aqui a gente chega no momento mais importante da fase da abertura. E é aqui que você vai aprender um conceito que foi usado pelo Fischer nessa partida. Depois do lance dama F6, o Geller, ele cria uma pressão em cima do cavalo de F3 cravado. Então ele já ameaça, em muitas posições, tomar em F3, assim estragando a estrutura de peões das brancas, estragando o roque das brancas também. Mas qual é o defeito desse lance? Vamos tentar entender o problema de dama F6. O primeiro problema é que ele desenvolve a dama muito cedo. E a dama é uma peça que você não deve desenvolver assim tão rápido, porque ela pode ser atacada pelas peças do seu adversário. Um outro problema é que a dama em F6 ela atrapalha o desenvolvimento natural das peças pretas. Então o cavalo de G8 ele já não pode mais sair para a casa F6. Então vai acontecer ali
um problema grande na ala do rei que o Geller não vai conseguir tirar essas peças tão fácil. Só que ele estava colocando ali todas as suas fichas que ele poderia pressionar esse cavalo de F3, que tudo bem ficar atrasado no desenvolvimento porque ele tinha essa ameaça imediata. No entanto, o Fischer encontrou uma forma de punir o Geller já na abertura. E aqui que vem o conceito que eu quero que você pegue nesse vídeo de hoje. Sempre que o seu adversário ele fizer lances como esse dama F6, que é um lance que desenvolve a dama cedo, ou então seu adversário fizer lances que mexe várias vezes com a mesma peça, você perceber que ele tá com o rei no centro, que ele tá perdendo tempos na abertura e você tem uma vantagem no desenvolvimento, o conceito que você precisa ter em mente é abrir a posição. Você precisa abrir linhas, você precisa abrir o centro, porque no momento que eu começar a abrir a posição, abrir colunas e diagonais, as suas peças vão entrar em jogo rapidamente e você vai conseguir explorar a falta de desenvolvimento do adversário e o rei vulnerável no centro. Então esse é o conceito mais importante que você vai aprender com essa partida. Agora vamos ver na prática como o Fischer ele fez isso, porque um detalhe para ter em mente também é que nesse momento onde você quer abrir a posição, você quer explorar a sua vantagem no desenvolvimento, você não vai se importar muito com o material. O mais importante é abrir linhas, então muitas vezes para isso você vai ter que sacrificar material também, como o Fischer vai fazer nos próximos lances. O Fischer ele começou jogando com G4, assim atacando o bispo de H5, seguiu o bispo G6, atacando o peão de G4, e agora vem um lance muito forte do Fischer, e esse lance ilustra esse conceito que eu tô te mostrando aqui. O Fischer, ele faz um lance D4 exclama. Bom, por que esse lance exclama? Por que esse lance ele é tão forte assim na posição? Ele tá abrindo o centro, então já tá ameaçando abrir a posição, já atacou o centro das pretas. Com esse lance, as brancas já podem desenvolver o bispo de C1 ganhando um tempo em cima da dama. Então ele já vai conseguir colocar mais peças em jogo. E outro detalhe é que o Fischer ele não se importa com o material. Ele está sacrificando assim o peão de E4. Porque o material não é tão importante assim nesse momento, né? O mais importante é ele conseguir abrir a posição. Então aqui o Geller já tem assim um momento bem complicado na partida. O que fazer depois de D4? Ele acabou aceitando o desafio, ele faz bispo por E4, ele aceita ali o peão, já atacando o cavalo de F3. Mas acontece que depois de cavalo D2, o Fischer consegue desenvolver o cavalo com ganho de tempo em cima do bispo. Seguiu com o bispo G6. E agora o Fischer ele tem mais tempos no desenvolvimento. Percebe? O preto conseguiu ganhar um peão. Foi lá e voltou com o bispo. Só que o Fischer tem mais peças jogando agora. Então seguiu bispo tomar C6, B tomar C6, D por E5, D por E5. Percebe que os últimos lances foram todos bem forçados, né? As trocas bispo por C6, D toma E5. E agora vem um lance já aproveitando de um tema tático da posição por conta do rei do adversário no centro. O Fischer faz agora um lance cavalo por E5. E a posição das pretas já é uma posição bem delicada depois de cavalo E5. Primeiro que não pode jogar dama por E5, que tem agora a torre E1, cravando assim a dama. E aqui as pretas podem já abandonar depois do lance torre E1, então esse lance não pode ser feito. O Geller tem que agora tentar resolver o problema do rei, tentar tirar esse bispo, de alguma forma rocar. Porque se ele ficar com esse rei no centro, tá chegando torre 1 e o ataque das brancas vai ser irresistível na posição. Sigo então com o bispo D6. E agora o lance cavalo toma G6. Esse é um lance que não é tão simples assim de fazer, né? O Fischer ele sempre teve essa característica no jogo de jogar um xadrez muito concreto, um cálculo muito preciso. E aqui o Fischer ele deixa de lado qualquer fantasma sem se importar com a abertura da coluna H. Porque quando você olha essa posição, você bate o olho, parece perigoso a abertura dessa coluna. Porque depois que toma com o peão de H, essa torre ela já entra em jogo atacando o peão de H3. Mas acontece que o ataque das pretas ele não chega a tempo. O ataque do Fischer pelo centro, atacando o rei no centro, ele é muito mais rápido. Seguiu com o cavalo E4, já atacando a dama de F6.
veio dama E5 ameaçando dama H2 mate. No caso de jogar dama H4, que é um lance que chama bastante atenção, poderia seguir cavalo D6, CD6, dama D6 e agora a ameaça é de torre E1 cheque. Por exemplo, se jogar dama por H3, torre E1 cheque e tá levando mate. Então, o contrajogo aqui das brancas, o ataque no centro, ele chega muito mais rápido do que esse ataque pela coluna H. Por isso aqui o Geller tentou dama E5, mas vem cavalo D6, dama toma D6. E agora, na verdade, depois de cavalo toma G6, jogou dama toma G6. Esse que é o detalhe da posição, não joga H toma G6. Aqui é uma análise H toma G6, dama E4, dama E5, aí tem cavalo toma D6. Que se dama D6, CD6, e essa posição, na realidade, depois de dama por D6, pode jogar torre E1 cheque ou dama F3. E o branco continua com uma vantagem muito grande, porque tá abrindo aqui, já vai abrir essa posição, a posição já tá muito aberta e vai explorar aqui o rei no centro. Mas na partida, na verdade, o Geller jogou com dama toma G6, com a ideia de poder fazer H5 e assim abrir a posição na ala do rei, que parece uma ideia interessante. No entanto, o ataque ele não chega a tempo. Veio torre E1 cheque, rei F8 e agora cavalo C4, já tocando assim no bispo de D6. Veio então H5, cavalo toma D6, C toma D6 e agora bispo F4, já ameaçando o bispo tomar D6 e ganhando uma peça, porque depois de bispo tomar D6, teria que jogar um cavalo E7 e o preto também já pode abandonar na posição. Percebe como que depois começou a abrir a posição, começou a abrir linhas, o ataque do Fischer chegou muito rápido. E esse é o conceito, em qualquer tipo de posição você pode usar isso. Percebeu que o seu adversário ele tá se enrolando na abertura, ele tá fazendo lances que perde tempo, você já pode buscar uma ruptura no centro, uma ruptura de peões, que são esses contatos entre os peões, por exemplo, um lance D4 feito pelo Fischer. Seguiu aqui então com D5, tentando defender D6, mas agora o Fischer tem um lance dama B3, com a ameaça de jogar dama B4 cheque, ou até mesmo jogar um lance como dama B7. Na partida seguiu com H toma G4, aqui já é difícil sugerir outros lances, porque, por exemplo, se faz um lance como um cavalo E7 para tentar desenvolver, é possível jogar torre toma E7, rei toma E7 e agora dama B7 cheque, porque se jogar rei E6 está levando torre E1, e aqui já tem uma rede de mate, vai ter que entregar a dama, e se voltar o rei para E8 ou para D8, tá caindo a torre de A8 com cheque. Bom, então aqui depois de D5, dama B3, seguiu HG4, já poderia jogar com dama B4 cheque, mas o Fischer é aquele jogador que joga com uma precisão absurda e a gente consegue ver isso nesses momentos, porque a grande maioria dos jogadores já faria aqui um dama B4 e depois de cavalo E7, dama E7, ganhando assim a peça, mas o preto ainda poderia fazer alguns lances. A posição está completamente perdida para as pretas, mas o preto poderia continuar jogando. Só que o Fischer ele faz um lance ainda mais preciso, ele faz dama B7, atacando a torre de A8. Porque agora, depois de tomar em H3 com cheque, ele tem bispo G3, defendendo assim qualquer tipo de ameaça. A torre de A8 ela tá atacada, então torre D8, e agora sim vem o dama B4 cheque. A grande diferença é que nessa posição vai cair ainda mais material. Além de cair o cavalo em E7, cai a torre em D8 também com cheque. E depois disso, o Geller ele é obrigado a abandonar. Na verdade, depois do dama B4, o Geller já abandonou essa partida em apenas 22 lances. Então imagina, um jogador como o Geller foi top 10 no mundo durante 20 anos, perdeu uma partida em apenas 22 lances, porque ele foi contra os princípios do jogo na abertura, fazendo esse lance, o dama F6, e o Fischer conseguiu punir muito bem o jogo dele na abertura, usando desse conceito que eu acabei de te mostrar, que é o conceito de abrir linhas, de abrir a posição. Então lembre, quando seu adversário for contra esses princípios, busque abrir linhas fazendo uma ruptura no centro.
Bom, agora se você quer aprender mais sobre esse tipo de conceito que eu acabei de te mostrar aqui nessa partida, eu quero te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode aprender sobre aberturas, meio-jogo, finais, tendo assim toda a trilha de treinamento para evoluir no jogo. E dentro do Chessflix, você pode também aprender com os campeões mundiais, como o Fischer, por exemplo, com o curso do grande mestre Iago Santiago, baseado no livro Meus Grandes Predecessores, do Kasparov, onde ele analisa as partidas desde a época do Steinitz até as partidas do Fischer, do Karpov, todos os predecessores do Kasparov, assim aprendendo com esses grandes jogadores todos esses conceitos como esse que a gente acabou de ver nessa partida. Se você quer entrar para o Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo, e entrando para a lista de espera, assim que abrir novas vagas para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro e podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial, com bônus exclusivo e um valor bem abaixo do valor normal. Então já clica no link que está aqui na descrição do vídeo para entrar para a lista de espera. E com isso nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Se você gostou, já deixa aquele like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você achou desse conceito do Fischer. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.